Você acha que segredos podem ser enterrados para sempre? Pois saiba que a estrada cobra caro. O silêncio, a mentira, a ilusão de que é possível enganar o tempo e o destino, tudo isso tem prazo de validade. E eu descobri isso da pior forma possível. Se no episódio anterior você já achou minha vida complicada, com 3 mulheres, 3 famílias, 3 mundos que eu tentava equilibrar como quem equilibra facas afiadas, prepare-se. Porque agora tudo começou a desmoronar. O reencontro inesperado. Era uma tarde abafada. Eu tinha acabado de descarregar a carga no interior de Minas e planejava seguir para o sul, onde uma das minhas mulheres, a Clara, me esperava com um sorriso doce e uma paciência que eu nunca entendi de onde vinha. Mas no posto de gasolina, quando parei para um café, o inesperado aconteceu. Eu estava encostado no balcão, pedindo um pingado, quando ouvi uma voz atrás de mim. Você não mudou nada, sabia? Meu coração gelou. Virei devagar, e lá estava Helena, uma das outras mulheres, a mais intensa, a mais passional, aquela que me conhecia como ninguém. O problema? Ela não deveria estar ali. Naquele momento, tudo ao redor pareceu silenciar. Os caminhoneiros rindo das piadas na mesa do canto, a televisão velha chiando com o noticiário, o barulho da chapa fritando o pastel. Tudo sumiu. Só existia ela. E o olhar dela não era de amor, era de desafio. Vai me dizer que é coincidência? Perguntou ela, com um meio sorriso que misturava ironia e mágoa. Eu engoli seco. A Clara estava a menos de 200 quilômetros dali, me esperando. E a Helena, se descobrisse, tudo poderia ruir. Mentiras entrelaçadas. Na estrada, você aprende a mentir como quem aprende a dirigir. Cada desvio é um desvio de rota. Cada meia-verdade é um pedágio pago para não perder tudo. Mas chega uma hora em que os caminhos se cruzam, e aí não há escapatória. Helena não estava sozinha. Ao lado dela, sentada em uma mesa, estava outra mulher, Luciana, a terceira peça desse quebra-cabeça mortal. Sim, minhas 3 mulheres estavam perigosamente próximas, como placas tectônicas prestes a se chocar. E eu não a vi naquele instante, mas eu vi, e minhas pernas tremeram. Se uma conversa começasse ali, naquele posto, não seria apenas meu segredo revelado. Seria o fim de tudo. Eu tentei disfarçar, mas Helena percebeu. Ela se aproximou mais, encostando os dedos no meu braço. Você sempre achou que podia brincar com fogo, não é? Pois está prestes a se queimar. O jogo começa. Naquela noite, eu não consegui dirigir. Estacionei o caminhão na beira da estrada, a cabeça girando como se estivesse em um labirinto sem saída. O celular vibrava sem parar. Mensagens da Clara, perguntando onde eu estava. Ligação perdida da Luciana. E uma mensagem enigmática da Helena. Decida logo de que lado está, porque eu não vou esperar. O coração acelerava. Eu não sabia mais se tinha controle da minha vida, ou se as 3 mulheres estavam puxando cada uma por um braço, me despedaçando aos poucos. E o pior, havia algo mais sombrio. Eu comecei a perceber que alguém estava me seguindo. Um carro preto apareceu no retrovisor em mais de uma cidade. Nas paradas de estrada, rostos desconhecidos me observavam de longe. Era só paranoia? Ou havia algo maior por trás desse jogo de segredos? O suspense aumenta. De madrugada, encostado no volante, ouvi batidas na porta da cabine. Quase pulei de susto. Abri devagar. E era Helena. Como ela tinha me encontrado ali? O olhar dela estava carregado de algo que eu não soube decifrar. Desejo, raiva, vingança, ou tudo ao mesmo tempo. Você não entende, não é? Não é sobre nós. É muito maior do que você imagina. O arrepio que correu pela minha espinha não era só de medo. Eu senti que estava prestes a cair em uma armadilha, uma que eu mesmo havia ajudado a construir. Helena se aproximou mais, quase colando os lábios no meu ouvido, e disse: Se você não escolher logo, alguém vai escolher por você. E quando isso acontecer,
não vai sobrar nada, nem para você, nem para nenhuma delas. Naquele instante, vi pelo retrovisor algo que me gelou por completo. O carro preto estava parado do outro lado da estrada, com os faróis apagados, observando cada movimento nosso. E foi ali que eu percebi: minha vida não estava mais nas minhas mãos. Você já teve a sensação de que a sua vida é como um castelo de cartas, prestes a desmoronar ao menor sopro? Pois foi exatamente assim que me senti naquela noite. Eu, um homem acostumado a dominar a estrada, a sentir o controle nas mãos enquanto dirigia toneladas de ferro e carga, de repente, era só um passageiro da minha própria vida. Um passageiro sem freio, sem direção. O confronto inevitável. A manhã seguinte parecia normal, mas dentro de mim, nada estava no lugar. Saí do caminhão para tomar um café no mesmo posto onde tinha visto Helena e Luciana. Meu coração ainda martelava no peito. Foi então que o inevitável aconteceu. Clara chegou. Sim, a doce Clara, com o seu jeito calmo, apareceu no estacionamento, sorrindo ao me ver. Ela correu até mim, me abraçou forte e disse: "Eu não aguentei esperar. Resolvi vir te encontrar." Eu congelei, porque a poucos metros dali, dentro do restaurante, Helena e Luciana estavam juntas. Bastava Clara entrar e todos os meus segredos viriam à tona como uma explosão. Mas o destino é cruel. Antes que eu pudesse impedir, Helena saiu pela porta, com aquela postura altiva, e os olhos dela se encontraram com os de Clara. O silêncio foi mortal. "Quem é essa?" Clara perguntou, com a voz tremendo, mas firme. "Eu poderia te perguntar a mesma coisa", retrucou Helena com um sorriso venenoso. E assim, as duas mulheres mais importantes da minha vida estavam frente a frente. Mentiras à beira do abismo. Tentei intervir, dizendo que era só uma amiga, que estava tudo bem. Mas Clara não era burra. Ela apertou meu braço com força, como se quisesse arrancar a verdade de dentro de mim. "Uma amiga? Aqui no mesmo posto que a gente sempre para juntos?" Helena não perdeu tempo. "Ele não é quem você pensa que é, querida. Acha mesmo que você é a única?" Eu senti o chão sumir sob meus pés. Clara ficou branca, como se o mundo tivesse desmoronado. Mas antes que eu pudesse me explicar, Luciana saiu também. E naquele instante, minhas 3 mulheres estavam lado a lado, me olhando como um criminoso encurralado. A estrada, que sempre foi minha liberdade, agora se transformava em uma prisão sem muros. Desejo e veneno. E aqui entra o detalhe que torna essa história ainda mais perigosa. Não era só amor, não era só ciúme, havia também desejo. Um desejo que queimava entre olhares, que fazia tudo se misturar em um jogo de poder. Helena me encarava como quem queria me possuir e destruir ao mesmo tempo. Clara, mesmo ferida, ainda buscava em mim uma explicação, uma chance de redenção. E Luciana? A Luciana me olhava como quem segurava uma arma invisível, pronta para atirar na hora certa. Eu sabia que, de alguma forma, estava preso em um triângulo que já tinha virado quadrado, e quanto mais eu tentava escapar, mais fundo afundava. O carro preto volta. No meio daquela tensão insuportável, o som de um motor chamou minha atenção. O carro preto. Ele estava aí de novo, estacionado do outro lado da pista, como um predador silencioso. Os vidros eram escuros. Eu não via quem estava dentro, mas sentia que nos observavam. Era coincidência? Um credor? Alguma armação das próprias mulheres? Ou algo muito mais perigoso? Meus instintos gritavam que aquele carro não era apenas um detalhe. Era um prenúncio. A noite mais longa. Não sei como consegui convencer as 3 a não brigarem ali mesmo. Sugeri que conversássemos em outro lugar, longe dos olhares curiosos do posto. Elas aceitaram, mas cada uma por um motivo diferente. Clara, porque queria respostas. Helena, porque queria ver o caos explodir. E Luciana,
porque parecia saber de algo que ainda não tinha revelado. Estacionei o caminhão em uma área isolada, um campo aberto perto da estrada. O pôr do sol pintava o céu de vermelho, como se o próprio destino estivesse anunciando sangue. Elas estavam dentro da cabine comigo. O ar estava pesado, carregado de tensão, de ciúme, de desejo reprimido. Eu sabia que uma palavra errada poderia incendiar tudo. E foi Clara que falou primeiro, com lágrimas nos olhos, mas a voz firme. Eu preciso saber, há quanto tempo você mente pra mim? Helena riu. Pra mim, ela diz, como se você fosse especial. Luciana se inclinou pra frente, os olhos faiscando. Ele não foi de ninguém, e nunca será. Eu tentei intervir, dizendo que era só uma amiga, que estava tudo bem. Mas cada palavra que saía da minha boca era veneno para uma delas. Eu era um homem condenado, e eu sabia disso. Foi então que Helena soltou a bomba. Você sabia que ele não tem só a gente 3, que pode ter mais por aí. O silêncio que veio depois veio como o de uma estrada deserta na madrugada. Gelado, mortal. O suspense cresce. A tensão dentro da cabine ficou insuportável. Clara começou a chorar, Helena me encarava como uma predadora. E Luciana? Luciana olhava para fora, para a escuridão da estrada. Tem alguém ali, ela disse de repente. Olhei pelo retrovisor. O carro preto estava mais perto agora, os faróis apagados, parado a poucos metros. Quem diabos é esse? Helena perguntou, a voz misturada de raiva e medo. Eu não tinha resposta, mas sabia que aquilo não era coincidência. De repente, o celular de Luciana vibrou. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Não pode ser, murmurou. Eu tentei arrancar o celular da mão dela, mas ela recuou. Clara e Helena perguntaram o que estava acontecendo, mas Luciana apenas balançava a cabeça em choque. Por fim, ela disse com a voz embargada. Eu conheço esse carro. E se for quem eu estou pensando, nós estamos todos mortos. Um silêncio que corta como faca. Você já sentiu aquele tipo de silêncio que pesa mais que um grito? Foi isso que caiu dentro da cabine depois que Luciana falou. Se for quem eu estou pensando, nós estamos todos mortos. As palavras ficaram ecoando, como se o próprio caminhão tivesse ouvido. Helena, que sempre foi a mais forte, arregalou os olhos. Clara, por outro lado, tremia e segurava a minha mão com força, como se eu fosse a última âncora dela no mundo. Eu sabia que Luciana escondia algo, sempre soube, mas nunca imaginei que o segredo dela pudesse ter o poder de destruir todos nós. O jogo de poder entre elas. Helena foi a primeira a reagir. Para de fazer drama, Luciana. Se sabe de alguma coisa, fala logo. Clara chorava em silêncio, encarando Luciana como se a vida dela dependesse daquela resposta. Luciana respirou fundo, o olhar fixo no carro preto parado logo atrás de nós. Eu conheço esse carro. Já vi ele antes. E a pessoa que costuma dirigir não é alguém com quem você quer se envolver. Eu engoli seco. Quem? Luciana virou lentamente o rosto para mim. Um homem que eu amei. Ou pelo menos achei que amava. O passado de Luciana. Naquele instante, a cabine virou palco de uma revelação dolorosa. Luciana contou que anos atrás teve um relacionamento com um homem perigoso. Ele era envolvido com contrabando nas estradas, cargas roubadas e até desaparecimentos misteriosos. Ela tentou fugir dele quando percebeu o tipo de vida que levava. Mas ninguém simplesmente foge desse tipo de pessoa. Ele nunca me perdoou. A voz dela saiu quase num sussurro. E agora, ele está aqui. Clara cobriu a boca, chocada. Helena cerrou os punhos, como se quisesse enfrentar o inimigo sozinha. E eu senti o mundo girar, porque, sem querer, eu estava preso em algo muito maior do que apenas as minhas mentiras amorosas. Desejo e medo no ar. Enquanto Luciana falava, havia algo estranho no jeito dela. Era medo sim, mas também um fogo nos olhos.
como se de alguma forma o perigo daquele homem ainda a atraísse. Helena percebeu e não perdeu a chance de cutucar. Então é isso? Enquanto a gente se matava de ciúmes, você ainda pensava nele? Luciana não respondeu, apenas desviou o olhar, vermelha. Clara explodiu. Eu não aguento mais. Vocês falam de segredos, de amantes, de homens perigosos, e eu aqui me sentindo a idiota da história. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez havia raiva nas lágrimas. Eu tentei abraçá-la, mas ela me empurrou. Não toque em mim, gritou. Você é o pior de todos. O carro se move. Foi nesse instante que ouvimos o som do motor. O carro preto ligou, os faróis acenderam e ele começou a se aproximar lentamente. O som era baixo, quase ameaçador, como um animal prestes a atacar. O coração disparou. Helena olhou para mim e disse: temos que sair daqui agora. Mas Luciana, pálida, balançou a cabeça e disse: se for ele, não adianta fugir. Ele sempre acha, sempre. O peso da estrada. Decidi acelerar e colocar o caminhão em movimento. A estrada à noite sempre foi meu lar, mas naquela hora parecia um túnel sem saída. O carro preto nos seguia de perto, faróis baixos, constante, como um predador caçando sua presa. Dentro da cabine, o clima era insuportável. Clara soluçando baixinho, Helena armada com a língua afiada e Luciana mergulhada em memórias que pareciam arrastá-la de volta para o passado. Eu não sabia o que era pior, o perigo vindo de fora ou o veneno crescendo dentro. O jogo sensual como arma. Foi então que Helena, talvez para me provocar, talvez para desestabilizar Luciana, se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Você sabe que, no fundo, eu sou a única que aguenta tudo isso ao seu lado. Luciana ouviu e disparou como uma bomba. Cala a boca, Luciana! Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. As duas começaram a discutir, cada palavra carregada de raiva, mas também de desejo. Era como se cada uma quisesse provar que tinha mais poder sobre mim. E Clara, no meio, olhava para mim como se eu fosse um traidor, como se tudo aquilo fosse culpa minha. Talvez fosse. O choque na estrada. De repente, o carro preto acelerou e veio para o lado do caminhão. O som dos pneus cortando o asfalto gelou minha espinha. Ele vai nos jogar para fora da pista, gritou Helena. Segurei firme o volante, mas a pressão aumentava. O carro preto encostava cada vez mais, como se quisesse me forçar ao acostamento. Clara gritava, Luciana chorava em silêncio e Helena parecia pronta para saltar e brigar com o próprio motorista. Eu sabia que se perdesse o controle, seria o fim. O segredo revelado pela metade. Foi nesse momento de tensão que Luciana gritou: parem! Eu sei o que ele quer. Todos olharam para ela atônitos. Esse homem, ele não está atrás de vocês, nem do caminhão. Ele está atrás de mim. O silêncio que seguiu foi aterrorizante. Helena franziu o senho. Como assim? Luciana respirou fundo, encarando o carro pelo retrovisor. Eu fugi dele e levei algo que ele nunca me perdoou por ter roubado. Antes que pudéssemos entender o que ela quis dizer, o carro preto fez uma manobra brusca e nos fechou de repente. Pisei no freio com toda a força, o caminhão derrapou, as mulheres gritaram e por um fio não capotamos na estrada. O caminhão parou atravessado no asfalto e o carro preto estacionou logo à frente, bloqueando nossa passagem. As luzes internas dele se acenderam. A porta do motorista começou a abrir, lentamente. Luciana fechou os olhos e murmurou: é ele. Se você acha que já viu traição, segredo e tensão, ainda não viu nada. Porque agora, o verdadeiro inimigo se revela. A estrada não perdoa. Pedro achava que estava no controle. 3 mulheres, 3 vidas paralelas e um volante que o levava de cidade em cidade. Mas a estrada não perdoa. E naquela noite escura, ele iria entender que suas escolhas tinham chamado a atenção de alguém que sempre esteve à espreita. Enquanto dirigia, a mente dele vagava.
A lembrança da discussão com Ana, a frieza nos olhos de Clara, a desconfiança de Marina, tudo parecia desmoronar. Só que havia algo pior. Um carro preto que o seguia desde o último posto. Os faróis fortes refletiam no retrovisor como se fossem olhos de uma fera faminta. Pedro acelerou o Scania, mas o carro acompanhava. A estrada estava vazia e o silêncio era cortado apenas pelo motor pesado do caminhão. O rádio chiou de repente e uma voz grave, distorcida, invadiu a cabine. Pedro, você realmente achou que poderia brincar com 3 mulheres sem que alguém percebesse? Ele gelou. A voz não era de nenhuma delas. Era alguém de fora, alguém que sabia demais. O vilão se apresenta. O carro se aproximou e emparelhou com o caminhão por alguns segundos. Pedro viu através da janela um homem de terno preto e olhar frio. Ele sorriu de forma macabra, fez um sinal de arma com a mão e acelerou, sumindo na frente. Minutos depois, o rádio voltou a chiar. Não tente fugir. Eu sei onde cada uma delas está. E se você não fizer o que eu mandar, nenhuma vai sobreviver para contar quem você realmente é. Pedro sentiu o coração disparar. Quem era aquele homem? Como sabia tanto? E, principalmente, o que ele queria? As peças do jogo. Naquela noite, Pedro descobriu que o caminhão não era só um veículo de trabalho. Era a armadilha perfeita. O homem misterioso, que logo se apresentou como Otávio, não queria apenas assustá-lo, queria controlar cada movimento. Você transporta carga valiosa sem perguntar nada, não é? Pois bem, agora vai transportar algo para mim. E se recusar, cada uma das suas mulheres vai pagar o preço. Pedro tentou argumentar. Eu não sei do que está falando, eu só sou um caminhoneiro. Mas Otávio riu alto, um riso que gelou a espinha dele. Você é muito mais do que isso. É um homem que mentiu, enganou e se escondeu atrás do asfalto. Eu só preciso que continue mentindo, mas agora a meu favor. A carga proibida. No posto seguinte, Pedro recebeu instruções. Deveria carregar um baú lacrado, sem jamais abrir. O mesmo enredo sombrio de histórias que ele já ouvira de outros caminhoneiros. Mas dessa vez, a diferença era brutal. O baú não carregava apenas mercadoria, carregava o destino dele e das 3 mulheres que ele jurava amar, cada uma à sua maneira. Enquanto via o container sendo acoplado, ele sentiu um frio na barriga. O motorista que o ajudava sussurrou: Cara, esse tipo de carga nunca acaba bem. Se fosse você, sumia daqui. Pedro queria sumir, mas o celular vibrou. Uma mensagem de Otávio com uma foto de Clara amarrada em um quarto escuro. Ele não tinha escolha. Os segredos vêm à tona. Durante a viagem, Pedro descobriu mais sobre Otávio. Ele não era apenas um criminoso. Era alguém que, de alguma forma, tinha ligações com o seu passado. Alguém que sabia da sua vida antes mesmo de conhecer as 3 mulheres. E o que mais o atormentava, Otávio parecia ter um interesse especial em Marina. Nas mensagens, ele a mencionava com raiva, como se houvesse uma história antiga entre eles. Pedro começou a ligar os pontos. Marina nunca falava sobre o passado. Sempre desconversava quando o assunto era família. Será que ela e Otávio tinham alguma ligação? Será que todo aquele jogo era, na verdade, uma armadilha montada muito antes dele entrar na estrada? A noite do cerco. Já passava das 2 da manhã quando Pedro percebeu que não estava sozinho. No retrovisor, além do carro preto, agora haviam 2 motos acompanhando. O rádio chiou de novo. Tá na hora da entrega. Desvie para a estrada velha e lembre-se, se tentar algo, as mulheres pagam. Pedro sentiu que estava sendo conduzido como uma marionete, mas dentro dele algo começou a mudar. Ele sabia que não podia continuar refém, precisava reagir, nem que fosse a última coisa que fizesse. O caminhão entrou na estrada velha, um trecho abandonado cercado por árvores altas. Os faróis iluminavam o vazio e cada sombra parecia esconder um inimigo. O confronto. De repente, o carro preto atravessou na frente do caminhão, obrigando Pedro a frear bruscamente. As motos fecharam dos lados, homens armados cercaram a cabine. E Otávio saiu do carro com a calma de quem já havia vencido.
Muito bem, Pedro. Agora desça e venha ver o que está transportando. Pedro desceu com as mãos levantadas. O coração martelava no peito. Ele sabia que abrir aquele baú significava mais do que apenas ver a carga. Significava encarar a verdade e talvez descobrir que todo o seu mundo havia sido construído sobre mentiras. Otávio deu um sorriso frio. Está pronto para conhecer o preço das suas escolhas? Pedro olhou para o cadeado pesado no container. Suas mãos tremiam. Atrás dele, os homens armados esperavam. Ao lado, Otávio cruzava os braços confiante e, dentro do baú, o segredo que mudaria tudo. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e colocou a mão no cadeado. O que Pedro encontra dentro daquele baú não é apenas inesperado. É algo que conecta a sua vida, as 3 mulheres e o vilão em um nó impossível de desfazer. E quando o baú se abre, a tragédia finalmente começa. O cadeado quebrado. Pedro segurava o cadeado com mãos trêmulas. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo ronco distante de grilos e pelo resfolegar dos motores ligados. Otávio sorria, paciente, como quem esperava um espetáculo começar. Com um estalo seco, o cadeado caiu. Pedro puxou a porta metálica do baú e o rangido ecoou como um grito na escuridão. O cheiro que escapou dali era estranho, metálico, pesado. Ele engoliu seco e ergueu a lanterna. O que viu fez o sangue gelar. O segredo do baú. Dentro do container não havia drogas, armas ou dinheiro, como ele imaginava. Havia pessoas. 3 mulheres, Ana, Clara e Marina, amarradas, amordaçadas e visivelmente aterrorizadas. Pedro tropeçou para trás, o coração disparando. As 3 mulheres que ele tentou manter separadas, as 3 vidas que ele construiu com mentiras, agora estavam ali, lado a lado, olhando para ele com ódio, dor e desespero. Otávio deu uma gargalhada seca. Bonito, não? Juntar suas verdades num só lugar. Agora, finalmente, você não pode mais se esconder. O choque. Pedro caiu de joelhos. Ele não acreditava. O jogo estava claro. Otávio não queria só usar o caminho. Queria destruir Pedro. Expô-lo diante das próprias mentiras. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou se soltar e gritou por trás da mordaça. Clara, com os olhos cheios de fúria, parecia querer matá-lo ali mesmo. Marina, no entanto, tinha um olhar diferente, misto de dor e de cumplicidade. Pedro entendeu. Marina conhecia Otávio. Ela sabia que esse dia chegaria. A revelação. Otávio se aproximou de Pedro e falou baixo, quase num sussurro. Você nunca se perguntou por que tudo sempre parecia fácil demais? Com Marina. Por que ela nunca fazia perguntas? Pois é, ela sempre foi minha. Estava comigo desde o começo. Você só foi um peão, Pedro. Pedro olhou para Marina em choque. Ela desviou o olhar, mas as lágrimas a denunciavam. Não era amor. Nunca tinha sido. Era parte do jogo. Ele entendeu. O mundo desmoronava. O último ato. Os homens armados puxaram Pedro pelos braços e o obrigaram a ficar diante do baú. Otávio entregou-lhe uma pistola. Agora você tem uma escolha, caminhoneiro. Pode atirar em uma delas e mostrar que ainda tem algum poder. Ou pode morrer junto, sem deixar sua marca. Pedro tremeu. O cano frio pesava em suas mãos. As 3 mulheres gritavam contra as amarras. O coração dele queria parar. Ele nunca esteve tão perdido. Foi então que algo aconteceu. Ana, a mais corajosa, conseguiu arrancar parte da mordaça com um movimento brusco e gritou por trás da mordaça. Clara, com os olhos cheios de fúria, parecia querer matá-lo ali mesmo. Marina, no entanto, tinha um olhar diferente, misto de dor e cumplicidade. Pedro entendeu.
Marina conhecia Otávio. Ela sabia que esse dia chegaria. A decisão. Num impulso desesperado, Pedro virou a arma contra Otávio. Os capangas reagiram imediatamente e um tiroteio estourou no meio da estrada. Os faróis iluminaram o caos. Tiros cruzando, homens correndo, gritos e fumaça. Pedro tentou proteger as 3 mulheres, mas um disparo acertou o tanque de combustível do caminhão. O cheiro de diesel tomou o ar. Em segundos, as chamas começaram a se espalhar. Ele sabia que não havia como salvar a todos. O tempo corria, a tragédia era inevitável. O fim. Com um esforço sobre-humano, Pedro conseguiu soltar Ana e Clara, mas quando estendeu a mão para Marina, ela recuou. Seus olhos estavam fixos em Otávio, que sangrava no chão. Era como se ainda estivesse dividida entre os 2 mundos. As chamas cresceram. Pedro puxou as 2 primeiras mulheres para fora, mas no instante em que voltou para tentar salvar Marina, uma explosão sacudiu tudo. O caminhão virou uma bola de fogo. O impacto o lançou para trás, e o silêncio seguinte foi cortado apenas pelo estalar das chamas. Marina e Otávio desapareceram no incêndio. Pedro, atordoado, caiu de joelhos na beira da estrada, com Ana e Clara chorando ao seu lado. A sirene distante de um carro de polícia se aproximava, mas nada apagaria o que havia acontecido. Pedro nunca mais foi o mesmo. A tragédia marcou sua vida como uma cicatriz, que jamais cicatrizaria. Ana e Clara, mesmo salvas, nunca o perdoaram. E ele, condenado pela própria mentira, seguiu sozinho, amaldiçoado pela lembrança da noite em que suas 3 vidas colidiram em uma única estrada de fogo. No fim, a verdade não o libertou, apenas o destruiu. E o caminhoneiro, que acreditava ser dono do volante, descobriu que era apenas passageiro do próprio destino. Então, gostou dessa história? O que você faria nessa situação? Conta pra gente. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Forte abraço e até a próxima viagem!